Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Nessa manhã nós continuaremos os nossos estudos na carta de Tiago, hoje especificamente capítulo 2, os versos 1 a 13. Mas antes de nós lermos o texto e meditarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Deus bendito, pelo seu grande amor por nós, pelo seu cuidado, pela sua presença, pela ação do seu Espírito Santo na nossa vida, através da sua palavra que nos edifica, nos transforma, nos converte, nos renova, nos dá esperança. Obrigado, ó Deus bendito, pela tua palavra. Que nessa manhã, quando nós nos reunimos, Senhor, como teu povo, para ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza assim, para que possamos recebê-la, amá-la, obedecê-la e assim consigamos, ó Deus, cumprir o nosso propósito de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser
para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vamos estudar, então, capítulo 2 de Tiago, os versos 1 a 3. Nós leremos o texto integralmente, depois nós vamos conversar sobre os versículos que lemos. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler está no contexto que nós já vimos no domingo passado, que é aquela transição entre a tribulação, as provações, as tentações do começo da carta. E nós vimos que no domingo passado a carta faz uma transição nos últimos versículos do capítulo 1, que é falar sobre a verdadeira religião ou a verdadeira fé cristã. E agora nós estamos exatamente nesse grande bloco que vai começar aqui no capítulo 2 e vai se estender nos próximos versículos, sobre a verdadeira religião, os sinais dessa verdadeira fé em Cristo Jesus. Então o contexto é aquele nosso já conhecido, que é essa vida cristã no meio das tribulações, das tentações, das provações, um chamado, como cristãos para vivermos nessa verdade para a qual nós fomos chamados e pela palavra da verdade pela qual fomos gerados. Então devemos ter aquela fé verdadeira que aponta para os sinais desse encontro com Jesus que nos redimiu. E aqui então no versículo que nós lemos, os versículos que nós lemos já no primeiro versículo, nós temos esse chamado, irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Então o contexto aqui que nós vamos perceber é claramente a distinção que se faz na comunidade da fé, bem como o tratamento desigual entre os irmãos em Cristo, bem como a necessidade da prática da justiça que deve ser o mais próximo possível do chamado de Jesus, que é tratar todos com imparcialidade. Então vamos lá, vamos para esse desafio, estudar esse texto. O primeiro versículo, como o pastor já disse, começa com essa advertência, que não é possível falar que se tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Quero te chamar a atenção para a expressão que aparece no primeiro versículo: nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Essa expressão é uma das mais completas das cartas apostólicas, apontando para a divindade de Cristo. Nessa única expressão, Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, nós conseguimos perceber que Tiago chama Jesus de Senhor, Kyrios,
aqui, o título que era usado para os imperadores, né, que se autodeclaravam divindades, mas a igreja toma esse título que os imperadores usavam para si como os senhores do universo, os senhores de todo o mundo, para Jesus. Jesus é o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Mas Jesus é o Cristo, né? Cristo, o Messias, o enviado, aquele que veio para redimir, aquele que veio para salvar. Então, o verdadeiro Kyrios, Jesus, o Salvador, o Messias, o Senhor da Glória. E ele faz questão de dizer o Senhor da Glória, que é uma referência que nós encontramos muito no Antigo Testamento para o Deus da glória, o Deus cuja glória enche toda a terra, né? Para mostrar que esse Senhor Jesus Cristo é o Deus único que deve ser adorado, bendito, exaltado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na nossa compreensão cristã, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, a mesma essência da divindade, né? Cuja expressão cristã compreende que esse Deus, na sua glória, manifesta-se como Criador, encarna-se para ser Redentor, e é o Espírito Santo que mora em nós, né? Na nossa experiência cristã, né, a triunidade é esse mistério em que ao mesmo tempo compreendemos as características, as pessoalidades, né, de cada um das pessoas da divindade, do Deus triuno, mas ao mesmo tempo reforçamos a unidade, né? É aquele grande mistério da fé em que três não são um mais um não é igual a três, mas na triunidade divina Deus é perfeito na sua unidade e na sua triunidade. Pois bem, aqui Tiago fala sobre esse Senhor Jesus Cristo, que é o Deus bendito, o Deus de Israel, o Deus de toda a glória. Isso é muito importante porque muitas vezes Tiago é acusado, né, de ser uma carta que não tem muitas menções ao nome de Jesus. Mas isso não significa que não é uma carta cristológica, no sentido de apontar para a mensagem de Cristo, e nem tão pouco pode ser acusado de não ser cristocêntrica, no sentido de que a mensagem central é Jesus Cristo. E aqui nós temos exatamente isso, né? Que a fé verdadeira é a fé no Senhor Jesus Cristo, compreendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Messias e Ele é o Deus de toda a glória. Pois bem, não se pode ter a fé nesse Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo ter parcialidade. Fé em Jesus, nesse Jesus, e parcialidade, diz Tiago, são duas coisas que não caminham juntas. Lá em Levíticos capítulo 19, verso 15, nós podemos ler assim: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Aqui a palavra parcialidade é interessante porque ela significa levantar o rosto para alguém, no sentido de ser favorável a alguém ou ser parcial a alguém, né? Nessa parcialidade, então é uma palavra muito concreta, porque a língua hebraica da qual, né, Tiago tem origem na sua fala, né, embora escreva em grego, mas ele é um judeu, a palavra parcial significa concretamente, né, levantar o rosto em direção a alguém para ser-lhe parcial ou ser-lhe favorável. Verso 2: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés. É interessante a gente notar então do que se trata, né? Alguns defendem que aqui se trata de um culto, um momento de adoração. Então alguns entendem sim, que você está num momento de adoração, as pessoas entram nesse recinto de adoração e elas são tratadas de maneira distinta ou parcial. Dá-se preferência ao rico com tratamento especial, com parcialidade, levanta-se o rosto na sua direção,
e em relação ao pobre faz com que ele se sente ao chão, né? Pois bem, essa é uma interpretação, mas alguns entendem que não se trata aqui de uma reunião de um culto, num momento de culto, mas se trata de uma sessão de julgamento. Por isso a expressão sinagoga, que não se refere exatamente a um momento de culto, adoração, mas uma expressão de que os cristãos estão reunidos para julgar alguma causa que está acontecendo entre os irmãos. Alguma causa que está precisando da atenção da igreja em manifestar o que é certo e o que é errado. Eu particularmente estou convencido, depois de estudar esse texto, que aqui se trata exatamente disso. Não se trata de um momento de culto, de adoração, mas se trata de uma reunião solene, por isso a palavra sinagoga aparece, para se referir a um momento em que a igreja se reúne, inclusive até de acordo com o mandato de Jesus, para julgar alguma causa entre os irmãos, alguma situação que o texto não nos coloca, mas que parece ser bem concreta de acordo com o que nós vamos estudar no texto. Pois bem, os irmãos estão aqui reunidos então, e Pablo Deiros vai dizer isso, né? Que se trata de uma reunião para o juízo de alguma causa entre os cristãos da comunidade, como o pastor acaba de dizer. Não apenas Pablo Deiros, mas muitos estudiosos defendem essa compreensão. O verso 4, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Literalmente nós poderíamos interpretar o texto assim: vocês são culpados de estabelecer diferença entre pessoa e pessoa, coisa que não deve existir entre os discípulos de Jesus, né? Para fazer o texto ficar mais claro, é como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: ao fazer essa distinção entre as pessoas, vocês estão separando pessoa de pessoa, tratando de maneira equivocada, e aí se tornam culpados por estabelecer uma diferença que não pode existir na comunidade dos cristãos. Julgamento não justo, né? Já que esse critério, portanto, é errado, é imparcial. É exatamente o que está dizendo. Olha, vocês mesmos estão julgando essas pessoas por critérios errados. Quais os critérios errados? O critério errado é esse julgamento precipitado, olhando para a aparência, né? Olhando pela classe social, olhando pelas vestes, né? Que a pessoa porta, e nos tempos de Jesus, nos tempos de Tiago, a vestimenta expressava muito do que a pessoa era, né? De acordo com a quantidade de posses que a pessoa tinha, ela se vestia de determinada maneira. Então, quando o texto nos fala dessa pessoa que entra, né, com vestes e com anéis nos dedos, né, literalmente com anéis em todos os dedos, né, mostrando riqueza, é claro que o Tiago está dizendo, vocês estão fazendo a parcialidade, julgando com parcialidade, por um critério completamente equivocado, um critério completamente errado, que é um critério baseado apenas na aparência da classe, no caso aqui, classe social. Mas existe, afinal de contas, um julgamento, ou um critério para um julgamento que não seja parcial? É possível imaginarmos como podemos tratar as pessoas com imparcialidade, com equidade, né? Não tratando de maneira desigual os que são iguais, mas os tratando de maneira como a Bíblia nos ensina. E será que é um critério que a Bíblia nos ensina? Vamos ver. Verso 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Vamos prestar bastante atenção nesse versículo 5. Tiago está falando para esses irmãos das várias igrejas para as quais ele escreve, para olharem para o que eles são. O que eles são? Eles são aqueles que Deus chamou, pobres que são, para serem ricos em fé e para serem herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. É preciso desfazer aqui o mal entendido. Primeiro, Tiago não está dizendo que todo pobre por ser pobre está salvo e nem que todo rico por ser rico está condenado. Mas Tiago está chamando a atenção para o fato que nós já sabemos. A grande massa dos cristãos nos primeiros 3 séculos era formada pelos pobres, pelos escravos, pelas pessoas mais carentes da sociedade. É claro que nós tínhamos conversões de pessoas importantes, mas esses casos eram
pequenos, né, comparados ao grande número de membros pobres, carentes, que formavam o cristianismo nos primeiros séculos. Os romanos mesmo, nos seus livros de histórias, contam, né, que os cristãos eram paupérrimos, eram a ralé da sociedade, né? O cristianismo era muito rejeitado pelas classes mais dominantes, inclusive, porque era considerado uma religião de pobre, religião de pessoas desprovidas de condições sociais até dignas de acordo com os padrões do seu tempo. E Tiago está dizendo para esses irmãos e irmãs, né, que eram pobres, que vinham de condições sociais, condição social muito carente, de que Deus os chamou para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Podemos nos lembrar aqui de Jesus dizendo lá em Lucas capítulo 4, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. E quando Jesus disse, estava falando da condição social mesmo, porque esses que eram os mais claros na sociedade, como os sem esperança, desprovidos de esperança, mas o Senhor disse que veio para redimi-los, para salvá-los. E novamente, pastor, que chama a atenção, não se trata aqui de falar que porque é pobre está salvo e é rico está condenado. Mas também Jesus vai nos dizer que bem-aventurados são os pobres, né? E aqui essa pobreza que Jesus fala na bem-aventurança é reconhecer-se incapaz de salvar a si mesmo, né? É incapaz de salvar a si próprio, é reconhecer-se carente da graça, carente do amor de Deus. Então é possível ser rico e ter a condição de humildade, de reconhecer que não é o seu dinheiro o seu salvador, que não são as suas posses a sua redenção, mas também é possível ser rico, pobre, né? E ser orgulhoso, de achar-se autossuficiente. Aqui o texto mais uma vez nos chama para uma realidade que independe do tesouro ou da quantidade de tesouro, mas do lugar que o tesouro ocupa no nosso coração. Verso 6: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? E aqui, né, nós temos uma questão bem concreta, né, que os ricos levavam os pobres para os tribunais. Tiago está falando de algo que os irmãos cristãos das igrejas diversas espalhadas no mundo reconheciam muito, né, que eram as demandas, né, feitas pelos ricos, os ricos que tinham influência na cidade, os ricos que tinham influência nos tribunais, os ricos que podiam então, por conta disso, por qualquer situação, quer seja por uma dívida ou quer seja por disputa de propriedade da terra, levar esses pobres para os tribunais, arrastá-los aos tribunais para exigir o pagamento de uma dívida, e quando, né, alguém devia e não podia pagar, às vezes era forçado a prestar serviço de escravo por um tempo até saldar a sua dívida. E aqui Tiago está dizendo dessa situação, né, que muitos cristãos passavam por conta dos mais abastados, que arrastavam os pobres para os tribunais, os humilhava e por isso até os oprimia, né, por conta da sua influência no poder judiciário, né, nas decisões judiciárias, né, dos tribunais, pela condição de serem ricos. Verso 7: não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? É claro que aqui Tiago está falando dos ricos que não são cristãos, dos ricos que numa condição, pela sua riqueza, acabam blasfemando, né, da fé dos cristãos, ironizando da fé dos cristãos. Verso 8: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. É fantástico, né, que nós temos aqui a expressão a lei do reino, né? É linda essa expressão, a lei do reino. Qual é a lei do reino de Deus? Qual é a lei do reino de Jesus? Qual é a lei do reino de Jesus? Nós poderíamos sair dessa mensagem, dessa conversa dessa manhã na memória esse versículo 8 do capítulo 2. Qual é a lei do reino de Deus? Qual é a lei do reino de Jesus? E aí Tiago nos mostra: ame o seu próximo como a si mesmo. E se vocês fizerem isso, fazem bem.
esse amar o próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar já em Levíticos capítulo 19, verso 18, mas também em Mateus 22, 39, quando Jesus diz que nisso se resume, né, a lei, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, ame o seu próximo como a si mesmo, como essa lei que deve ser escrita no coração, na vida, no comportamento daqueles que são os seus discípulos. Verso 9, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não importa quão bom você tenha sido em outros aspectos, se você fizer acepção de pessoas, agiu contra a vontade de Deus. Você quebrou a lei de Deus e é um transgressor. É o que os versículos estão nos dizendo. Não importa quão bom você tenha sido em outros aspectos, se você fizer acepção de pessoas, agiu contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. Você quebrou a lei de Deus e é um transgressor. Tiago está querendo chamar que às vezes nós achamos que o fato de tratarmos o outro com parcialidade, baseado nos nossos critérios errados, não é pecado. Será que havia essa compreensão por parte de alguns mais abastados? Ou há essa compreensão por parte de alguns que se acham mais importantes? No seu orgulho, destratam, né, os que menos têm, oprimem os que menos têm e acham que isso não é pecado. Tiago diz assim, não se enganem, né? Isso é pecado, é transgressão. E o verso 11 ele diz ainda, porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago está dizendo o seguinte, descumprir a lei do reino, descumprir a lei de Deus que diz ame o seu próximo como a si mesmo, portanto, significa não fazer acepção de pessoas, é tão pecado quanto não adulterar e quanto não matar. E não importa se você não faz essas coisas, mas se você faz acepção de pessoas, você comete pecado e é um transgressor. Portanto, você será julgado por descumprir toda a lei. Essa é a lógica, né, que Tiago nos aponta. Olha o verso 12. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. William Barclay diz assim, o que o Tiago quer dizer é isto. Diferente do fariseu, o cristão não é alguém cuja vida está governada por toda uma série de regras e regulamentos que lhes são impostos de fora. Em realidade, o seguidor de Cristo está regindo pelo impulso interior da lei do amor. Quer dizer, o cristão é governado e dirigido pelo amor que age em seu coração. Segue o caminho correto, o caminho do amor a Deus e do amor ao próximo. Mas isso não é devido ao fato de que uma lei externa a obrigue a proceder assim, nem tampouco porque alguma legislação punitiva o atemorize para operar dessa forma, mas sim porque o amor de Cristo opera em seu coração e o leva a desejar essa maneira de proceder. O cristão não está governado por leis formuladas pelo homem, mas pelo amor prodigalizado por Deus. O cristão não está governado por leis formuladas pelo homem, mas pelo amor que nos é dado por Deus. E o verso 13, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Para finalizar esse trecho em que Tiago nos exorta a não sermos parciais, mas que a lei do amor possa reger a nossa vida, governar as nossas atitudes. Ele termina dizendo que, ora, o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. O Salmo 18, 25 vai nos dizer isso. Com misericordioso te mostrarás misericórdia. É como se o Tiago estivesse dizendo, aquele que não compreendeu a misericórdia na sua vida e não exerce misericórdia sobre o outro, não está preparado para receber a misericórdia de Deus, não está pronto para receber também a misericórdia do Senhor. Mas ele diz no final do versículo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. De que maneira a misericórdia triunfa sobre o juízo? De que maneira a misericórdia triunfa sobre o juízo? Tiago está nos mostrando que, por conta do nosso pecado, da nossa iniquidade, nós merecemos a punição, merecemos a condenação, merecemos o julgamento, e o julgamento é a sentença que nós somos culpados.
mas ele disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. No sentido, em primeiro lugar, aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21. Ele, Jesus, foi feito pecado por nós para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. De que maneira Paulo interpreta, o que nós podemos interpretar o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios com o texto que nós lemos? Que, ora, nós não temos justiça própria, somos injustos e por isso merecemos a condenação. Mas Jesus se fez em nosso lugar pecado, tomou sobre si a nossa iniquidade, tomou sobre si a nossa vergonha, tomou sobre si os pecados que nos oprimem, os pecados que nos levam à morte, para que nós possamos ser olhados por Deus e encontrados como justos, como aqueles que não têm pecado, como aqueles que foram justificados, como aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nesse sentido, então, a misericórdia triunfa sobre o juízo, em primeiro lugar, porque nós fomos alvos da misericórdia de Deus e por conta da misericórdia de Deus não sofreremos o juízo que merecemos. Mas também alguns estudiosos apontam para o fato de que a misericórdia triunfa sobre o juízo exatamente pelo quê? Quando nós que somos salvos pela misericórdia de Deus, somos alvos da misericórdia de Deus, à medida que nós somos misericordiosos com o outro, que nós agimos com graça com quem está à nossa volta, não tratando com parcialidade, mas com a lei do amor, isso nos dá a certeza que nós triunfaremos no juízo. É uma palavra desafiadora para você e para mim, por saber que a misericórdia que recebemos também é a misericórdia que precisamos estender àquele que está à nossa volta. Vamos pensar no que esse texto nos diz. Em primeiro lugar, Tiago ensina que a religião verdadeira não faz acepção de pessoas. Dostoiévski, o escritor russo, escreveu que amar é ver o outro como Deus o vê. O amor de Deus por nós e pelo outro se torna assim a medida para olharmos para o outro ser humano. Como temos julgado as pessoas à nossa volta? A partir desse texto de Tiago, eu penso que nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida e perceber como nós temos julgado as pessoas à nossa volta. Com qual lei nós temos julgado as pessoas que estão à nossa volta? E não importa quais pessoas, se dentro da comunidade de fé, se são cristãos ou não cristãos, ou os que são de fora. Com qual medida nós temos medido os que estão à nossa volta? Com qual lei temos julgado aqueles que estão ao nosso redor? Em segundo lugar, Jesus disse em Mateus 5:20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. De acordo com o texto que lemos, como podemos ser salvos, considerados justos diante do juízo de Deus? Nós falamos isso muito agora já no versículo 12 e 13 do texto, o fato de sermos alvos da misericórdia de Deus nos leva também à responsabilidade de agir com misericórdia com os que estão à nossa volta e que de alguma maneira, diz o texto, como o Salmo nos mostrou, bem como o Evangelho nos mostra, aqueles que são misericordiosos também receberão misericórdia. A maneira que nós julgarmos, nós também seremos julgados. O que o Evangelho quer nos mostrar é que essa mudança da nossa vida, a mudança que nós temos por conta da mensagem da palavra da verdade, como nos diz Tiago, gerados por essa palavra, salvos pelo amor e graça de Deus que se estende sobre nós, e pela fé em Cristo nós somos justificados. Essa justiça que recebemos é também a justiça que nós compartilhamos, porque somos salvos não por justiça própria, mas pela justiça que nos é outorgada, pela misericórdia que nos é dada, e por isso nós agimos com misericórdia. Não há como separar essas coisas. É por isso que Tiago começa o capítulo 2, versículo 1, dizendo que a fé em Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não condiz, não pode caminhar junto com a parcialidade, com o fato de fazermos acepção de pessoas. Vamos orar? Oh Deus bendito, obrigado por a sua palavra, obrigado pelo desafio que ela coloca na nossa vida cristã. Sabemos que não podemos fazer se não for para a ação do Teu Espírito Santo, se não for o Teu agir do Teu Espírito Santo na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso jeito de ser. Nós não conseguimos e jamais conseguiremos cumprir essa regra do amor,
Porque essa regra da liberdade, essa lei da liberdade, Senhor, só fazemos porque o Teu Espírito Santo nos capacita a viver. Pedimos então que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, encha a nossa vida, para que o nosso modo de falar, nosso modo de pensar, o nosso agir sejam condizentes com o nosso chamado para sermos o Teu povo, o povo do Teu reino, aqueles que foram salvos pela fé, pobres que se transformaram em ricos por conta da fé e para serem o povo do Seu reino. Ó Jesus amado, faz com que sejamos assim, encontrados assim, aqueles cuja vida, cujas palavras e cujo comportamento expressam exatamente de que reino nós somos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.